Olá pessoal, aqui é o Ivan, e quando o Bolsonaro tentou trocar o comando da Polícia Federal para proteger o filho corrupto dele e satisfazer os interesses políticos dele e da família, pensamos que era o fundo do poço. Sérgio Moro saiu do governo, foi uma verdadeira crise de imagem. Mas aí, um ano se passou e descobrimos que as coisas podiam ficar muito piores, porque agora o Bolsonaro quer trocar o técnico da seleção brasileira com o objetivo de satisfazer o interesse político dele, de trazer a tal da Copa das Américas aqui para o Brasil, ou seja lá que torneio seja esse. O presidente da República quer trocar o técnico da seleção com o objetivo de satisfazer o interesse político dele, de ter um pão e circo aqui no Brasil, né? De fazer uma política do pão e circo. O pão dele é o auxílio emergencial de R$200, que não dá para comprar, sinceramente, nada para uma família, né? Para um mês. E o circo vai ser essa Copa América, né? Que coisa mais maravilhosa. Pensamos que o fundo do poço era a troca do comando da Polícia Federal, mas quando chegamos lá, Bolsonaro conseguiu continuar cavando. Conseguiu colocar um madeireiro criminoso no Ministério do Meio Ambiente para cuidar do meio ambiente, cuidar da Amazônia, né? Cuidar das riquezas nacionais, que ele gosta muito de falar, que o Brasil tem riquezas. Colocou um saqueador, um bandido, um madeireiro ilegal para cuidar da floresta amazônica. Parabéns! Além disso, destinou bilhões e bilhões para o Centrão em forma de emendas e em forma de cargos em estatais, simplesmente com o objetivo de garantir uma base no Congresso para não sofrer impeachment. Não é base para reforma, porque realmente, se todo esse dinheiro gasto em emendas fosse revertido em reformas, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa, corte de privilégios, aí sim poderíamos até escusá-lo de alguma maneira por estar enfiando tanto dinheiro no bolso desses vagabundos. Mas não é isso que está sendo feito. Não é isso que está sendo feito. O que está acontecendo é que o Bolsonaro está tirando dinheiro do bolso do povo, né? Aumenta imposto em cima do cilindro de oxigênio, aumenta imposto em cima de remédio, diminui imposto em cima só de skate, né? Só nisso que ele ajuda, pelo menos. Aí pelo menos alguém vai ficar feliz com esse governo, alguém normal, que são os skatistas. Porque o resto, só quem fica feliz com esse governo é vagabundo, quadrilheiro e corrupto do Centrão, não é mesmo? Mas é isso. Dinheiro sendo tirado do bolso das pessoas, todo mundo recebendo esmola, pro Bolsonaro ficar interferindo em seleção brasileira de futebol. Interfere na PF para acobertar e para passar o pano para os crimes dele, para o crime de rachadinha, envolvimento com milícia, amizade íntima com o chefe do escritório do crime, igual aquele verme do Flávio Bolsonaro tem, não é? Para isso aí, ele vai e interfere na PF, para garantir que a relação que o Flávio Bolsonaro tinha com o Adriano da Nóbrega, o cara que foi morto, né, foi executado, chefe do escritório do crime, para que essa relação não acabe revelando outros podres dele e da família. Para isso aí ele interfere na PF. Enquanto isso, vai e resolve interferir também na seleção brasileira. Qual é o interesse dele na seleção? É garantir o pão e circo. O pão dele é só R$200, né? O pão mais miserável da história da República Brasileira. Mas o circo tá aí. Quer fazer política do pão e circo. Autoritário, vagabundo, corrupto e quadrilheiro. O presidente e todos que apoiam ele ou que consideram votar nele no segundo turno ou no primeiro em 2022. Vou deixar uma coisa clara aqui nesse vídeo. Para mim, quem não votar nulo entre Lula e Bolsonaro ou não votar numa terceira via é tão vagabundo, tão nojento, tão repulsivo, tão canalha, tão burro e tão cúmplice quanto quem apoia Lula, quem vai em manifestação da mortadela, quem faz esse tipo de coisa. A cumplicidade é a mesma. São todos um bando de vagabundos.
E agora o presidente está querendo trocar o técnico da seleção como se isso aqui fosse Cuba, como se isso aqui fosse a Coreia do Norte. Sabem em que país que o presidente, né, o líder supremo, fica decidindo quem vai ser contratado para a seleção de futebol? Coreia do Norte. É lá que isso acontece. Vai me dizer que existe isso na Alemanha, na Suíça, na Noruega, no Canadá. O Canadá não tem seleção de futebol, né? Mas, sei lá, nos Estados Unidos também não tem futebol. Mas peguemos o exemplo, né? Na Espanha, talvez. Por acaso lá o presidente, o ministro, o chefe de Estado, qualquer um que seja, vai ficar decidindo quem é o técnico da seleção? Não. Isso é coisa de um país patrimonialista, um país onde os líderes políticos pensam que são donos do país, pensam que são donos do Estado. O Bolsonaro age como se ele fosse dono do Brasil. Ele pensa que é o dono do Brasil. Ele nem se vê como um rei. Ele se vê realmente como o dono proprietário do Brasil. As leis do Brasil não se aplicam para ele. Pode andar sem máscara, andar de moto sem capacete, fazer rachadinha, andar com avião para Espanha com sabe sei lá o que lá dentro, já aquele bando de comparsa e de vagabundo. Pode fazer o que quiser, né? Porque a lei brasileira não se aplica para ele. Os comparsas dele podem passar o machado, a motosserra na Amazônia e vender tudo, sem prestar conta para ninguém, porque as leis do Brasil não se aplicam para ele. As leis que dizem que é ilegal constituir grupo paramilitar, a chamada milícia, ou auxiliar grupo paramilitar, não se aplicam a ele nem ao filho dele que fica condecorando chefe do escritório do crime, né? A lei que diz que não se pode fazer rachadinha no gabinete, né? Não se pode pegar salário do funcionário público, isso aí é roubo de dinheiro público. As leis que dizem que não se pode fazer isso não se aplicam a ele porque ele é o dono do Brasil, ou pelo menos é isso que ele acha. E quem considera votar no Bolsonaro, quem considera que o Bolsonaro seja uma opção, é cúmplice desse banditismo. É vagabundo igual. Eu só considero que seja pior porque é otário, porque não está ganhando um centavo com essa babaquice, não está ganhando um centavo com essa bestialidade, enquanto o Bolsonaro tá lá colocando o orçamento na mão do Centrão e dando a maior quantidade de emendas da história da República recente pro Centrão. Nem o Temer, que teve que pagar lá os deputados, né, teve que prostituir todo mundo para escapar do processo de impeachment, teve que pagar tanta emenda. Bolsonaro ainda não sofreu um processo de impeachment, nenhum processo foi posto em votação e ele já teve que pagar mais que o Temer, teve que pagar mais que a Dilma. Virou uma tchutchuca do Centrão só para ficar protegendo familiar corrupto por causa de esquema com Queiroz, por causa de esquema de madeireira ilegal do vagabundo do meio ambiente e dessa corja toda. É isso que está acontecendo no Brasil. E se você gosta do Bolsonaro, você é cúmplice e canalha, beleza? Abraço para todo mundo. Vou pedir para vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho e no joinha, porque é muito importante você receber as notificações, assistir os vídeos, comentar nos vídeos, dar aqui sua opinião aqui embaixo. Se você não tiver sua opinião, manda um salve. Se você não quiser mandar um salve, escreve qualquer coisa, copia e cola um parágrafo, mas comenta aqui no vídeo para gerar engajamento, beleza? Um abraço e até a próxima.